Seja bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Esse programa faz parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia. Atualmente estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia e participe conosco desta viagem pela Palavra de Deus. Já dedicamos 2 programas para fazer uma introdução e dar um panorama geral dessa carta. Vimos que Paulo escreveu essa carta para mostrar o propósito da igreja neste mundo e que é possível viver nas dimensões celestiais em Cristo. É nas regiões celestiais que os membros da igreja recebem a dinâmica espiritual que precisam para cumprir o propósito para o qual foram chamados. O assunto central dessa carta é a igreja. Depois de estudar essa obra-prima de Paulo sobre a igreja, você não pode mais enxergar a igreja como uma instituição. Que essa carta de Paulo sirva, pela graça de Deus, para fazer da igreja de hoje a autêntica igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo. O testemunho da igreja nunca foi tão necessário como é hoje. Por isso é importante descobrir na carta de Paulo aos Efésios qual foi o propósito e o chamado da igreja. Como eu já disse, essa carta possui 3 capítulos e meio dedicados ao ensino e 2 capítulos e meio referentes à aplicação desse ensino. Eu gostaria de apresentar um esboço simples que o ajudará na leitura que faremos dessa carta. Esse esboço possui 7 pontos que correspondem aos tópicos principais da carta. Primeiro, gostaria que durante a leitura da carta de Paulo aos Efésios, vocês refletissem um pouco sobre os lugares celestiais. Paulo afirma que nos lugares celestiais temos todas as bênçãos espirituais que precisamos para viver em Cristo e que Cristo está nessa dimensão celestial e que é possível estarmos com Ele. Ele também diz que através da igreja, a multiforme sabedoria revelada às forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Cuidado! Nem tudo que é espiritual é do Espírito Santo e nem tudo que existe na dimensão celestial é bom. Dimensão espiritual significa mundo espiritual, o mundo invisível do Espírito. Como nem tudo que é espiritual é bom, e nem tudo que é Espírito é do Espírito Santo, Paulo ensina nessa carta que o plano de Deus é que a igreja, nessa dimensão espiritual em Cristo, seja uma testemunha para todos aqueles poderes espirituais no mundo invisível. As regiões celestiais estão cheias de hostes do mal e poderes das trevas. Ouça com atenção o versículo 12 do capítulo 6. Diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa batalha é espiritual. O propósito de Deus é que o crente em Jesus Cristo na dimensão celestial seja uma testemunha para o mundo espiritual. De acordo com Paulo, o crente pode vencer esses poderes das trevas que existem no mundo espiritual. Voltando aos primeiros versículos dessa carta, reflita sobre o que Paulo fala a respeito da soberania de Deus. Os 6 primeiros versículos estão relacionados com a soberania de Deus. Há algumas referências sobre Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Procure pela perspectiva de Paulo sobre esse assunto. O que ele está realmente falando é que antes do início dos tempos, Deus já havia determinado que deveria haver uma igreja. A palavra igreja significa os chamados. Essa igreja foi chamada para viver como Cristo viveu e deve viver de maneira santa para testemunhar para esse mundo. A perspectiva de Paulo é que fomos escolhidos com esse propósito antes da fundação do mundo. A seguir, observe o que Paulo diz nos primeiros versículos sobre o processo de salvação. Vocês ouviram a palavra da verdade quando o Evangelho foi pregado e creram. Assim que vocês creram, foram selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi como uma garantia do intento de Deus de obter guarda completa do crente. E tudo isso para o louvor da glória de Deus. Nos versículos 13 e 14 do primeiro capítulo, Paulo faz uma bela ilustração do processo de salvação. Ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho e fomos selados pelo Espírito Santo. Essa é a maneira de Deus dizer: isso me pertence. Deus coloca o seu selo, o selo do Espírito Santo sobre nós e nos garante que vamos chegar ao nosso destino. Também exorto você a refletir sobre a oração de Paulo. Ele fez 2 orações importantes nessa carta. Ele também orou pelos Colossenses, Filipenses e Tessalonicenses. Mas outras 2 orações se destacam, uma no primeiro capítulo e outra no terceiro. Quando refletimos sobre essas orações de Paulo, logo percebemos que ele tinha uma lista de oração.
Paulo foi um grande guerreiro de oração e orava por outras pessoas. Observe que em suas cartas ele sempre diz que está orando por tal pessoa e aí cita o nome dela. Baseados em suas cartas, poderíamos levantar uma lista grande dos pedidos de oração de Paulo e descobrir por quantas pessoas ele orava regularmente e entender como pessoas, como por exemplo Martin Lutero, John Wesley e Whitefield, passavam de 4 a 6 horas em oração todos os dias. E durante esse tempo, eles oravam por outras pessoas. Depois de levantar a lista de oração de Paulo, observaríamos que tipo de pessoa estava na sua lista. Talvez as pessoas que estão na nossa lista sejam alcoólatras, pessoas doentes ou com problemas. Mas a lista de oração de Paulo era diferente da nossa. Sabem quem entrava para a sua lista de oração? Está escrito assim, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Era assim que se entrava para a lista de oração de Paulo. Quando ele ouvia que alguém dava evidências de ter se convertido e de estar envolvido na obra de Jesus Cristo, Paulo colocava essa pessoa como primeiro na lista e orava por ela sem cessar. Será que dá para comparar a lista de oração de Paulo com a nossa? Nós oramos pelos perdedores. Paulo orava pelos vencedores. Ele usava o seu tempo para orar pelos vencedores, por aqueles que ele sabia que seriam vencedores por Jesus Cristo. Geralmente nossa lista de oração e grande parte da energia que dedicamos à oração é por aqueles que poderiam ser classificados como perdedores espirituais. Procure observar como Paulo orava por aquelas pessoas da sua lista. Quais eram os pedidos? Geralmente oramos para que as pessoas sejam curadas, se libertem do álcool ou resolvam seus problemas. Paulo fazia outro tipo de pedido. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que oração profunda, hein? Era isso que ele queria que aquelas pessoas pelas quais ele orava recebessem de Deus. Ele orava para que lhes fosse dado um espírito de revelação no conhecimento de Deus e que o seu entendimento fosse iluminado. Essa oração deveria estar no coração de todo professor. Se você é professor, provavelmente sabe se está ou não passando a mensagem para os seus alunos. Paulo descreveu muito bem esse conceito. Ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Às vezes as coisas ficam meio nebulosas e percebemos que a mensagem não está sendo compreendida. Mesmo tendo dificuldade para enxergar, Paulo podia ver se os efésios estavam ou não entendendo. O seu pedido era que eles entendessem os mistérios espirituais. Por isso ele escreveu, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Essa era a oração de Paulo pelos Efésios. Podemos ser muito abençoados se refletirmos sobre as orações de Paulo. Nos 2 primeiros capítulos de Efésios, Paulo manda os Efésios se lembrarem de uma coisa. Do quê? Paulo lembra aos Efésios que antes eles estavam mortos em suas transgressões e pecados. Lembrem-se. Essa é uma palavra importante no capítulo 2. Todos nós estávamos espiritualmente mortos e para Paulo e também para Jesus, estar vivo é muito mais do que manter os sinais vitais do corpo, como pressão sanguínea, pulso e ondas cerebrais. Um dia, um homem se aproximou de Jesus e disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus foi duro na sua resposta. Seu pai já está morto, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. De acordo com Paulo, antes de chegar a Éfeso, aqueles efésios estavam espiritualmente mortos. Ele escreveu, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse príncipe do poder do ar é uma descrição de Satanás e Paulo lembra aos Efésios que antes éramos controlados por ele, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.
Paulo nos lembrou que antes éramos separados de Cristo, sem esperança, sem Deus neste mundo, distantes. Éramos mortos e Jesus Cristo nos deu vida. Paulo continuou explicando que quando Cristo entrou em nossa vida aos olhos de Deus e pela primeira vez éramos vivos. Fomos salvos pela graça através da fé, e essa fé não é resultado das nossas próprias obras, é dom de Deus. Fomos trazidos para perto de Deus através de Cristo. Fomos trazidos para os lugares celestiais e onde você se sentia alienado, Deus lhe deu paz. De acordo com Paulo, Cristo trouxe a paz através da cruz. Cristo pregou a paz e Ele é a nossa paz. É isso que Paulo está dizendo nos 3 primeiros capítulos de Efésios. Lembrem-se como era a vida de vocês, como vocês eram antes de virem para Cristo, e o que significou para vocês quando Cristo entrou em suas vidas. No capítulo 3, a palavra-chave é revelação. Foi nesse capítulo que Paulo trouxe revelações sobre a igreja. Nesse capítulo, Paulo falou para os efésios que essas revelações tinham sido as maiores revelações da sua vida. Antes, Paulo era um fariseu que odiava a Cristo. Ele jamais tinha sonhado que um dia Deus uniria judeus e não-judeus num mesmo corpo e formaria a igreja de Jesus Cristo. Paulo disse aos efésios que a igreja é o grande mistério de Deus. Essa é a essência do 3º capítulo de Efésios. O capítulo 4 de Efésios é a parte desta carta que eu mais gosto. Parece que alguém perguntou a Paulo: "E daí, Paulo?" E nesse capítulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde a esta pergunta. Uma divisão desta carta refere-se à aplicação e começa no versículo 17 do capítulo 4, em que Paulo usa uma metáfora muito bonita e prática. Paulo apresenta algumas verdades sobre o comportamento humano. Resumi este capítulo com a palavra resolução ou solução. Esta é a ilustração que Paulo sugere. Imagine que você se levante de manhã e vá procurar o que vestir. De um lado do guarda-roupa você tem uns trapos da sua vida antiga e do outro lado vocês têm capas da sua vida nova. Paulo nos lembra a nossa antiga maneira de viver e nos incentiva a não usarmos mais os trapos da vida antiga que tínhamos, mas somente as novas vestes desta nova vida. De um lado do guarda-roupa, a roupa velha. Alienação, dureza de coração, consciência calejada, estilo de vida imoral, desejos enganosos, que significam lascívia, sedutora, falsidade, desonestidade, falta de integridade e ira. Atente para a maneira como Paulo fala sobre a ira. Ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Paulo não disse: fiquem irados. Tem muita gente que adora este versículo para justificar seu sentimento de raiva. Tenho direito de estar com raiva de você, alguém diz. Mas não foi isso que Paulo quis dizer. Paulo era bem consciente para saber que de vez em quando você vai ficar com raiva, né? O que ele quis dizer foi: ei, quando você ficar irado, com raiva, não deixe que este sentimento o leve a pecar e apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Mais adiante, nesse capítulo, ele fala que a raiva é um desses trapos da velha vida e por isso devemos nos despir desse trapo. A mensagem é que devemos nos despir de toda a roupagem da velha vida. Não temos mais por que usar esses trapos. Paulo não justifica nossa raiva, nem nos dá permissão para ficarmos irados. Ele diz: livrem-se de toda a amargura, livrem-se da amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Afaste-se de tudo isso. Se você bater com um martelo num tambor cheio de óleo, só vai escutar uns toques abafados. Mas se esse tambor estiver vazio e você bater nele com um martelo, vai ouvir soar um estrondo. Nesta carta somos exortados a sermos cheios do Espírito Santo. Quando você não está cheio do Espírito Santo, quando você está vazio, você grita, esperneia, reclama e critica. É isso que Paulo quer dizer quando fala para nos livrarmos de toda gritaria. Neste capítulo, Paulo ensina que se deixarmos o sol se pôr sobre nossa ira e não suprimirmos a raiva, ela se tornará uma bola de neve e depois teremos que lidar com sentimentos como malícia e amargura. Uma hora ou outra, ela acabará se manifestando. Tenho visto isso na vida de pessoas que guardam raiva. Se a raiva não for tratada do jeito certo, acaba se manifestando da maneira errada. Sempre me lembro de uma senhora que aconselhei no início do meu ministério. Ela era aparentemente muito tranquila. Certa vez ela me disse que tinha uma forte compulsão de matar a sua filhinha de 3 anos de idade.
Conversei com um amigo psicólogo e cristão e ele me disse: descubra de quem ela está com raiva. Eu argumentei: mas ela aparenta ser uma mulher cristã, tão tranquila até. Ele insistiu: descubra de quem ela está com raiva. Então pedi a ela que fizesse uma lista de todas as pessoas de quem ela estava com raiva, principalmente daquelas para quem ela nunca tinha se manifestado. Em nossa conversa seguinte, ela me trouxe uma lista com 35 nomes. Ela tinha raiva de toda aquela gente. Encurtando a história, depois de vários meses de aconselhamento e com a ajuda do meu amigo psicólogo, aquela mulher aprendeu a lidar com sua raiva, e à medida que ela tratava da raiva que tinha por todas aquelas pessoas, a compulsão contra a sua filhinha foi passando, até acabar. Foi como tirar ar de um pneu que estava prestes a estourar. Com aquela situação aprendi que de um jeito ou de outro a raiva acaba se manifestando, por isso não é sábio suprimi-la. Ela não tinha raiva da filha, mas estava jogando toda a sua raiva em cima da menina. No final do capítulo 4, Paulo ensina que se o crente tratar o problema da ira ou da raiva nas regiões celestiais em Cristo, poderá se desfazer dela. No capítulo 4, Paulo também exorta: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Com isso, ele quer dizer que devemos ser renovados na mente e no espírito. Quando você tem um encontro com Cristo, precisa passar por uma experiência de renovação da mente. Então terá condições de atender à exortação de Paulo: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Comunicar-se bem é um dom e é através da comunicação que temos oportunidade de ministrar graça a outras pessoas e colaborar para a edificação de outros. Às vezes nossas palavras deixam nosso irmão em frangalhos, sendo que nossa comunicação com ele deveria servir para edificá-lo. Depois de nos exortar a nos vestir ou revestir do novo homem, Paulo nos manda viver ou andar. Não podemos enfatizar demais nosso encontro com Cristo e nossa decisão de segui-lo. A vida cristã é um andar com Cristo todos os dias. É por isso que Paulo diz na carta aos Efésios: sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Não podemos ser partes do corpo de Cristo sem amor. Depois Paulo diz: vivam como filhos da luz. Esta luz é tudo que agrada ao Senhor e por isso devemos andar perto dele para saber o que o agrada. Paulo explica que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E a exortação continua: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Preste atenção em mais este viver. Ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Alguns crentes estão com a cabeça tão ligada no céu que se esquecem de como se vive aqui na terra. Quando Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, ele está dizendo: viva, ande olhando ao redor, de cabeça erguida e olhos bem abertos. A própria exortação de Paulo é: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Precisamos usar bem o nosso tempo, de maneira sábia, e buscar procurar entender qual é a vontade do Senhor diante de tudo o que está acontecendo no mundo. A questão continua a mesma desde o início da carta: viver na dimensão celestial em Cristo. Muitas pessoas dizem que isso é viver recluso, como um monge, mas não é isso que Paulo está falando. A compaixão que leva tantas pessoas a desenvolver um trabalho social vem do fato delas viverem na dimensão celestial. A compaixão que motiva as obras sociais não nasce naturalmente dos corações dos homens, mas do coração de Deus. Se você buscar a origem das instituições sociais, vai constatar bem de perto o que estou falando. Eu soube que um evangelista estava abrindo lares de ajuda a jovens problemáticos. Este evangelista viajava por todo o país pregando o evangelho. Numa noite, enquanto pregava o evangelho numa favela, 2 moças de rua ouviram sua pregação e foram salvas.
O evangelista lhes disse: quero dizer para vocês o que Jesus disse para uma mulher como vocês há muito tempo. Vai, não pequem mais. Elas olharam para ele e disseram: pastor, posso fazer uma perguntinha? E ele respondeu: claro. Para onde? Para onde vamos? Não queremos mais pecar, queremos ter uma vida nova, mas para onde vamos? Não temos onde morar. Isso pesou muito para aquele pastor até que ele abriu lares para moças e mães solteiras. Homens como esse evangelista são exemplos de seguidores de Jesus que têm compaixão no coração. Se observarmos muitas instituições e hospitais, eles começaram porque seus fundadores tinham uma compaixão de Jesus no coração. A compaixão é um fator importante nas regiões celestiais em Cristo. Se a igreja entender o significado de viver nas regiões celestiais em Cristo, causará um grande impacto no mundo. E é aí que a igreja tem falhado. Se os crentes descobrirem o que é viver em Cristo, também descobrirão que Deus tem um coração cheio de compaixão pelos feridos deste mundo. Se a igreja de Jesus entendesse o que vai ser o julgamento final, não terá nada a ver com conhecimento teológico. O julgamento terá a ver com ter visto pessoas com sede e não ter dado de beber. Ter visto pessoas que não tinham roupa e não ter dado o que vestir. Ter visto pessoas com fome e não ter dado comida. Ter tido conhecimento de pessoas presas e não ter ido visitar. Doentes e não ter cuidado. Pessoas sós e não ter mostrado solidariedade. De acordo com Jesus, é sobre isso que será o julgamento. Se você não aprender agora, aprenderá no dia do julgamento, que Deus se importa com todas as pessoas feridas deste mundo. Se você estiver em Cristo e em alinhamento com o coração dele, com certeza terá compaixão no seu coração e terá interesse em fazer algumas coisas pelos necessitados desse mundo. Vivendo nas dimensões celestiais, você causará impacto no mundo. Foi por isso que Paulo disse: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Foi nesse contexto que Paulo exortou os seguidores de Cristo: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não fique à mercê da influência do álcool, mas ande sempre cheio do Espírito. Paulo não estava ensinando teologia líquida, como se o Espírito Santo fosse algum líquido. A questão, na verdade, não é saber quanto do Espírito Santo você tem, mas quanto o Espírito Santo tem de você. O mandamento de Paulo é para que não estejamos sob a influência do álcool, mas sob a influência do Espírito. Devemos ser cheios e controlados pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado por Ele. O Espírito Santo dará a você a dinâmica para viver e andar nas dimensões celestiais em Cristo Jesus. Bom, infelizmente eu tenho que encerrar o programa agora. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Até o próximo.